Oi, alunos do primeiro ano. Agora, nós vamos ter aqui a correção da atividade 3, da página 39, sobre a ideia de função. Então, esteja com o seu caderno de matemática em mãos com essa atividade para acompanhar a correção junto ao vídeo e arrumar se tiver alguma coisa incorreta ou incompleta no seu caderno. Então, aqui na questão 3, nós temos a informação de que os Estados Unidos tem uma produção anual de 52 bilhões de litros por ano de etanol e que o Brasil tem uma produção de 27 bilhões de litros anuais. Aí nós temos aqui a lei de formação da função, que é usada para calcular a quantidade de combustível fóssil necessária para produzir 1 litro de etanol no Brasil e nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui o f de x, que representa a quantidade de combustível fóssil necessário para produzir o etanol, e o x, que é a variável independente aqui, que representa a quantidade de etanol a ser produzida. Então, com isso, nós já temos informações para responder a questão A. Ele está pedindo qual é a variável dependente e qual é a variável independente dessas funções. Então, a variável dependente, que é o f de x, é a quantidade de combustível fóssil, que é esse daqui que está no lado esquerdo da igualdade. E a variável independente é a quantidade de etanol, que está aqui no lado direito da igualdade, junto aqui com as frações. Ele representa a quantidade de etanol. Na questão 2, pede para a gente calcular a quantidade de combustível fóssil necessária para uma produção de 1.000 litros de etanol, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Então, nós temos aqui um valor que foi determinado para a gente utilizar no lugar do x, que é a quantidade de etanol que será produzida. Então, aqui nós vamos substituir, onde aparecer nas funções, aparecer o x, nós vamos substituir pelo 1.000. Então, vamos aqui começar pelo Brasil. Então, a gente pega a lei de formação do Brasil, que foi dada ali na questão, no início da questão. Substituímos o x por 1.000. Depois que a gente fez isso, nós vamos efetuar a multiplicação do 1/9 pelo 1.000. Então, aqui nós temos a multiplicação de numerador por numerador. Então, vai dar 1 vezes 1.000 é igual a 1.000. E denominador por denominador. Como o denominador aqui do 1.000 é o 1, então 1 vezes 9 vai continuar sendo 9 no denominador. Então, f de 1.000 é igual a 1.000 nonos, que a gente vai dividir para ter a representação decimal. Poderia deixar na forma fracionária a resposta? Poderia. Só que aqui, como a gente está falando de combustível, de litros de etanol e tudo mais, não é conveniente falar que eu tenho 1.000 nonos de litro de combustível fóssil. Então, aqui é mais conveniente efetuar aqui a divisão para ter a representação decimal deste número, de acordo com a situação. Se fosse qualquer outra questão, que não fosse uma questão problema, a gente até poderia deixar na forma fracionária mesmo. Então, dividindo aqui o 1.000 pelo 9, nós vamos ter 111,111 infinitamente 1. Nós temos uma dízima periódica. Então, a gente faz uma aproximação aqui, a professora aproximou para 2 casas decimais após a vírgula, à direita da vírgula. Então, ficou assim, ó, que o f de 1.000 é de aproximadamente 111,11 litros de combustível fóssil. Nos Estados Unidos, vamos fazer o mesmo procedimento, vamos começar substituindo o x por 1.000. Tome cuidado que a lei de formação da função dos Estados Unidos é diferente da do Brasil, então a gente pega aqui a dos Estados Unidos, substitui o x pelo 1.000, efetua a multiplicação do numerador pelo numerador, então 5 vezes 1.000 é igual a 5.000, mantemos o denominador 7, aí pega e divide o 5.000 pelo 7, que vai dar aproximadamente 714,29 litros de combustível fóssil, isso para produzir essa quantidade aqui, 1.000 litros de etanol nos Estados Unidos. Na questão C, nós temos aqui que usar as informações que foram apresentadas aqui no início do problema. Essas informações aqui dos 52 bilhões de litros
de etanol, que está dizendo que os Estados Unidos produzem anualmente, e usar também a informação aqui do Brasil, dos 27 bilhões de litros de etanol. A gente vai ter que usar essas duas informações que foram dadas no início da questão para responder, ó, porque está dizendo assim: quantos litros de combustível fóssil são utilizados anualmente com a produção de etanol no Brasil e nos Estados Unidos? Então, essa informação que a gente vai precisar está lá no começo da questão. A gente vai começar aqui pelo do Brasil. Então, a produção anual é de 27 bilhões, então colocamos aqui que o x é igual a 27 bilhões. E a gente vai resolver da mesma forma que a gente resolveu a questão B, ó. Nós vamos substituir o x pelo valor dele, que agora é 27 bilhões. Aí resolve aqui a multiplicação, 1 vezes 27 bilhões é 27 bilhões. Mantemos o denominador 9 e depois divide o 27 bilhões pelo 9, que é igual a 3 bilhões de litros de combustível fóssil. E a mesma coisa a gente vai fazer com os Estados Unidos, ó. A quantidade de produção anual de etanol dos Estados Unidos é de 52 bilhões de litros. Aí a gente substitui o x por 52 bilhões, resolve aqui a multiplicação, efetua a divisão do 260 bilhões pelo 7. Nós vamos ter aqui que o F de 52 bilhões é de aproximadamente 37,14 bilhões de litros de combustível fóssil. Isso é a produção dos Estados Unidos anual. Então, ele precisa dessa quantidade de combustível fóssil para produzir a sua quantidade anual de etanol.